Olá, nessa aula a gente vai falar sobre o último módulo da ferramenta, que é o módulo exportar. Ele fica localizado logo ao lado ali das ferramentas, né? E eu tenho como exportar o meu arquivo. Lembrando que no iOS, né, ele vai ser bem diferente essas configurações, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa última aula. No Android ele se torna muito mais fácil, tá? Muito mais prático também. No iOS ele tem muito mais configurações nesse processo de exportação. Então vamos editar essa imagem rápida, tá? Utilizando quase que todas as ferramentas que a gente aprendeu. Vou selecionar um estilo já de aparência pré-programado, vou entrar nas ferramentas, vou no ajuste de imagem, vou melhorar um pouquinho do brilho, vou alterar o contraste, vou ajustar a saturação para deixar um pouco mais amarelo, como se fosse realmente um pôr do sol, vou dar um zoom na minha imagem para alterar a minha atmosfera e o realce. Eu vou recuperar informações ali do céu. As sombras, vou destacar mais essa luminosidade do pôr do sol e vou trabalhar um pouquinho mais quente, né? Com mais intensidade do amarelo. Vou aplicar, vou entrar na ferramenta detalhe para destacar mais a minha imagem. Vou trabalhar com a estrutura, não posso exagerar muito, né, por causa dos detalhes ali da árvore seca. Aumentar a nitidez, né, e vou aplicar. Olha só, já tem uma imagem já bem editada, tá? Só vai faltar trabalhar um pouquinho aqui com as áreas de sombra. Ferramenta, novamente, tá? Vou trabalhar aqui novamente com a perspectiva, para ver se eu consigo fazer uma leve correção de perspectiva. Vou aplicar, tá? Não ficou do jeito que eu esperava, então vamos retornar. Ferramentas aqui, ver edições, vamos voltar aqui à perspectiva. Volto na imagem, ferramenta, contraste de tons, acredito que já tenha aplicado, né, como a gente já viu na aula anterior, olha lá o resultado, ó, né, ficou bem mais interessante dessa forma. Vou aplicar, ferramenta novamente, vou aplicar aqui a parte de uma edição aqui de sombras, né? A gente já trabalhou com a parte do contraste, acabamos de trabalhar com a parte de contraste de tons, mas eu vou trabalhar com as curvas, tá? Vou voltar aqui para a parte do RGB e vou verificar aqui uma imagem mais contrastada, né? Vou forçar bem o contraste, vai ficar uma imagem bem viva, tá? Então olha lá, antes, depois, antes, depois. Caso eu não tenha gostado de alguma configuração, a gente já falou isso em aula, né? Que eu tenho aqui essa possibilidade de ver todas as edições que foram inseridas. Então posso voltar a cada uma delas ou ir ajustando, né? Caso eu não tenha gostado muito de cada uma dessas configurações. Então olha aqui, a parte de contraste ficou até que exagerado essa contraste de tons. Então eu vou clicar nela aqui e vou deletar, né? Perspectivas também não ficou interessante, vou deletar. Então é uma possibilidade bem bacana de você sempre voltar ao processo caso não tenha gostado aí da sua edição. Então, antes, depois, finalizei aqui a minha edição e vou exportar esse arquivo. Ao clicar em exportar, eu tenho aqui como compartilhar a minha imagem com as pessoas e abrir aí outros aplicativos das redes sociais, Instagram, WhatsApp, qualquer
um desses aplicativos. Eu posso criar uma cópia dessa foto, então ela vai manter a original e vai salvar uma cópia. E exportar, ele vai criar uma cópia dessa foto e alterar o tamanho, formato e qualidade baseado nas configurações que a gente falou lá numa das primeiras aulas, né? Alterando as configurações aqui do aplicativo Snapseed. Ou exportar como eu vou criar uma cópia em uma pasta já selecionada. Então, vou salvar, automaticamente ele está inserindo aqui essas informações da minha foto e eu posso aqui ao abrir perceber que ao lado da minha imagem original ele já salvou uma cópia. Então, no aplicativo do Android ele permite já eu realizar essas modificações. Se eu fechar, vamos fechar aqui, né, vamos escolher uma imagem original. Eu tenho aqui nas aparências já essa última edição já pré-programada ali nas últimas edições. Então toda edição que você faz, ele já fica salvo de forma automatizada na primeira opção aqui das aparências. Então, se eu perdi a imagem, apaguei, de alguma forma eu não estou mais com ela, eu reabrir novamente o aplicativo, a última edição vai estar ali programada, tá? Nesse caso foi só para a gente voltar nesse aspecto das aparências. Vou abrir a imagem que eu fiz a edição e se eu for voltar nas camadas, eu percebo que eu não tenho mais aqui como retornar um processo ou editar uma edição que eu já tinha realizado. Essa é a única diferença do Android para o iOS. O iOS salva essas informações e eu tenho como reeditar essas camadas, tá? Então, ao exportar, eu tenho que entender que eu não consigo, tá, retornar o processo de edição se eu já tiver salvo ou exportado como no sistema de Android. Acredito que futuramente isso vai mudar, mas no sistema iOS eu consigo retornar aí essas versões e todo o processo aqui de edição que foi realizado numa das imagens. Voltando novamente, para a gente ir para o final aqui do curso, vou abrir aqui uma imagem em RAW, tá? Essa imagem em RAW, ela já abre no processo de revelação em RAW. Vou aqui criar uma edição automatizada, né? Vamos entrar aqui e vamos automatizar. Vamos entrar na ferramenta, principalmente aqui na função de HDR. Vamos acessar aqui no HDR já na própria imagem, que é a dupla exposição, vinheta, efeito de foco, aqui HDR. Vamos colocar uma mais leve possível, tá? Vamos trabalhar aqui com a de pessoas. Vamos aplicar o HDR e a gente tem aqui as edições, tá? Então foi 3 ajustes ali salvo. Quando eu entro em exportar, você pode perceber que ele vai criar uma imagem, tá? Que não é mais um arquivo RAW. Ele vai criar uma cópia da foto ou em formato JPG. Então, se eu perceber aqui que vou alterar as configurações do exportar, eu já configurei para que ele exportasse no formato ali da maneira que ele foi fotografado, tá? Com a configuração em JPG em máxima. Então vamos exportar aqui, ele vai fazer todo o processo do arquivo de revelação em RAW e ele já tem a foto ali salva, tá? Vou abrir novamente e olha lá, ela está aqui já na minha galeria. Vou abrir aqui ela no Snapseed e novamente também não tenho como voltar às edições realizadas, mas ao ver os detalhes da imagem eu posso perceber que ele manteve
todas as informações de redimensionamento. Então, detalhes de quando foi fotografado, o tamanho da imagem gerada continua a mesma, e a resolução, ó, ela continua no arquivo agora que não é mais RAW, é um arquivo JPG, só que com uma resolução muito boa, tá? Então, todas essas configurações que foram feitas nas nossas primeiras aulas possibilitou que eu possa exportar e salvar esse arquivo da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado do curso. São mais de 38 aulas e conforme novas atualizações vou gerar um novo vídeo e vou inserir nessa playlist do curso completo do Snapseed. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.